E Pedro e João subiram juntos ao templo, e a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando deles receber alguma coisa. Levante suas mãos, você que veio receber alguma coisa de Deus aqui, nesta noite. Eu não sei o que você busca, eu não sei o que seu coração quer, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus sempre trabalhou de várias maneiras, e a palavra de Jesus é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão nos seus ventres. Para a mulher samaritana ele disse: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Eu quero que você peça para o Espírito Santo de Deus, olhe comigo assim, Espírito Santo de Deus, vem agir na minha vida, com tudo aquilo que eu preciso. Muda meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir, muda a minha casa, muda a minha empresa, muda o meu governo. Vai. Estou profetizando para te ajudar. Muda a minha casa, muda a minha vida, muda o meu governo e me dê a direção. Só então, quando eu entender que tu estás no controle, eu prosperarei. Você está falando com fé? Amém, igreja? Quem pode dar um glória para Deus aí, diga amém. Pedro e João estavam indo para o templo, mas eu quero contextualizar com você antes. Jesus ressuscitado, quem está comigo dá uma glória. Eu falei para você, eu sei que você conhece essa mensagem, mas se você crê que o verbo vai falar com você agora, você vai se ligar. Jesus ressuscita. E ele tem 40 dias para ir à casa dos discípulos e aos lugares que ele era aceito, não tolerado. Jesus, em 40 dias, ele vai nas casas daqueles que estiveram com ele, por amor a ele. Ele não foi atrás daquelas pessoas que ele fez milagre. Ele foi em alguns lugares somente. Até quando ele chegou no caminho de Emaús, tinha 2 homens conversando sobre ele, e ele aparece de repente como um viajante. E Jesus, como Cristo já, podendo ser da maneira que ele era, porque agora ele é Jesus Cristo. Repita, Jesus Cristo. Só você falar essa palavra com fé, ela já enche teu coração, já te transborda. O meu, pelo menos, é assim: Jesus Cristo. Jesus aparece para eles no caminho de Emaús e começa a interromper a conversa dele e fala: de quem estão falando? E eles falam: de Jesus o Nazareno, que esteve aqui. Porventura não sabes tu sobre ele? Entenda. Ele falou: mas que palavras são estas? E eles perguntam para Jesus: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu? Nós vamos falando sobre Jesus Nazareno, poderoso em obras, aquele que morreu, e agora o que será de nós? Jesus abriu as santas escrituras e começou a ensiná-los. Repita após mim: Jesus abriu as santas escrituras e começou a ensiná-los. Quem quer aprender com Jesus? Quem quer aprender com Jesus?
Ei, Jesus já estava ressuscitado, e eles que viram Jesus antes da ressurreição não o conheceram, porque agora eu sou Cristo, eu apareço como eu quero, da maneira que eu quero, aonde eu quero, e agora feche os olhos dele para que eles não vejam quem sou eu, até que eles me chamam para entrar na casa deles. Hoje o Espírito Santo está dizendo: me chama para entrar na sua casa. Eu não estou falando no quadrado que você mora, eu estou falando no coração que ele habita. Fala: Espírito Santo, entra. E então ele falou: porventura não escreveu dele os profetas? Porventura não falou dele os profetas? Honestos e tardes de coração para ouvir o que os profetas escreveram. Chamando a atenção dos discípulos. E hoje ele está chamando a tua atenção. Porque, Raquel, parece que os crentes não querem ir para o céu. Silvane, parece que a gente está vivendo, os crentes estão vivendo na terra como se o mundo fosse eterno. Eu quero ir para o céu. Quem mais quer ir para o céu aí, gente? Chegaram na casa e Jesus, estratégia, fala, Jesus tem a sua estratégia. Então posso falar uma coisa, hoje ele lançou uma estratégia e te trouxe para mostrar quem é ele. Hoje ele lançou uma estratégia. Terça-feira não é dia de casa cheia, terça-feira não é dia de congresso, mas a estratégia dele era: eu vou fazer com que vou, hoje eu vou fazer que não vou. Se eles me chamarem para entrar, eu vou entrar. Se eles me chamarem para entrar, eu vou entrar. Quem deixa ele entrar? Quem deixa ele entrar? Quem deixa ele entrar? Presta atenção. Tem horas que ele pode aparecer para você desapercebido, e você não vai perceber que é ele. Quem está comigo, dá um glória. Tem horas que você vai achar que alguém foi enviado, vai te entregar uma palavra, e você vai confrontar achando que essa palavra não é de Deus. E tem horas que você vai receber uma palavra de um falso profeta, e você vai viver a vida toda esperando aquela palavra, porque ela te agradou, e você vai falar: esta palavra foi de Deus. Porque o que nos confronta não nos agrada, mas o que nos diz bonitinho é saboroso aos nossos olhos. Diga não. É ou não é? Mas um bom soldado só é forjado no campo da batalha. E Deus quer levantar uma nova geração de Josué. Porque Deus falou para Josué assim: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Josué sabia que Moisés era morto, mas Deus quis enfatizar. Tem bom ânimo. Tem muito bom ânimo. Ser forte e corajoso. Medita no livro desta lei, dia e noite. Fazendo isto, prosperarás a ti e aos que te ouvem. Josué meditava. Você não precisa estar lendo, mas medite. Eu aprendi esse código. Aqui, ó. E vou falar para você. Minha vida veio assim, ó. Mudou. Pastor Marcelo, eu aprendi esse código, minha vida mudou de uma forma tão extraordinária que está patente aos olhos. Não é só para Josué, para quem o ouve. Medita. Pastor, você está falando de Jesus, agora vai para Josué? Não, estou falando do verbo. O verbo é atemporal. Ele era, ele é e ele será. Isaías falou: um menino nos nasceu, passado, e um filho se nos deu presente, e o seu nome será futuro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e príncipe da paz. Este é o verbo que fala com você. Quem recebe, devolva.
Chega de olhar para pastor, chega de olhar para homem, olha para Jesus. Jesus, diga: eu fui salvo pela graça, porque eu não tenho mérito nenhum. Jesus é o Deus da estratégia. Então ele fez com que ia. Vou fazer com que vou, para ver se eles vão me chamar. A dor da rejeição e do arrependimento e o remorso é maior do que quem nunca viu. Você imagina se aqueles dois homens não chamassem Jesus para entrar na casa deles? Quando ele chamaram: ei, entra. Fala a ele: Jesus, entra. Jesus, entra. Eles chamaram. É comigo, gente. Por favor, não tire atenção. Atenção, quem está comigo, dá um glória. Quando eles chamaram e Jesus sentou. Eu quero falar uma palavra para a igreja, porque as pessoas falam que Jesus tinha o costume de partir o pão daquele jeito. Mas Jesus só deu a ceia no último dia. E essa ceia foi no cenáculo. Então Jesus não tinha costume de partir pão. Eu desafio a teologia, porque não era costume. Ele escolheu o lugar da casa de um homem rico, e aquele lugar se tornou o cenáculo para os discípulos se reunirem depois da morte dele. Jesus Cristo ressuscitado entrou na casa de Cleopas e o outro discípulo. Quando ele sentou na mesa e partiu o pão, o Espírito Santo tirou as escamas dos olhos deles. Então eles viram os cravos das mãos, eles viram os cravos das mãos, eles viram a salvação e disseram: é Jesus! Se você não está sentindo, começa a sentir. Diga: é Jesus. As escamas caíram. Fala: Jesus, tira dos meus olhos as escamas. Quando ele partiu o pão, Silvane, eles olharam e viram. Sabe o seu? Não tenho mais satisfação para dar para vocês. Já entreguei o recado, já li a Bíblia, e agora eu desapareceu. É contigo agora. Eu mostrei quem eu sou. Eu vim disfarçado e você não percebeu. Atentai para a palavra. O verbo está falando e entregando a palavra profética. Se você disfarçar, se você mentir, profetas que fingem que não vê, ele está pegando um monte por aí. Porque eis que estou à porta aí, vou fazer com que vou, para ver se eles vão me chamar. Que estratégia de sabedoria surreal. Sabe o que aconteceu? Agora eles vão descansar. Cleopas e o discípulo foi para a cama dormir. Foram? Meu irmão, eu vou para Jerusalém. Quem vai para Nova Jerusalém? Oh, glória! Então Jesus, chegou o dia da ascensão, acabou os 40 dias. Repita após mim: quase 500 irmãos. Comigo no 3, 1, 2, 3. Viram Jesus subir. Só que antes Jesus tinha deixado uma ordem. E quando Jesus vem falar com os discípulos após a sua ressurreição, alguém lhe pergunta: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ei, eu estou falando de coisa espiritual. Você está desligado do culto, pensando em coisas materiais. Tu conhece alguém assim?
Graças a Deus aqui na Renovo não tem ninguém assim. Nas igrejas por aí não tem ninguém assim. Jesus deu um fora bem dado, né? Não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos dizer a linguagem bem coloquial, assim, internet que me perdoe, mas toma distraído. É ou não é? É ou não é, jovens? O que se diria hoje para alguém que falasse assim, não te pertence, não te interessa? O que seria? Você nunca viu esse Jesus, não? Que entrou no templo, saiu quebrando tudo? Estão te apresentando um Jesus só bonzinho. Cuidado que o caminho é estreito. Cuidado que a cruz é pesada. Ela não ficou leve. O caminho é estreito e só vai chegar lá com a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor da glória para Ele. Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Outono, inverno, primavera, verão. Tenta plantar uma planta do outono no inverno, não nasce. Tenta plantar uma planta do verão na primavera, não nasce. Não dá fruto. Ela pode começar a temporar. E Deus faz muitas coisas temporãs. Mas a palavra dele, o correto é a gravidez, 9 meses. É ou não é? Tem gente que nasce antes. Então quase 500 estavam ali. E ele falou, eu estou falando de coisas espirituais. E as coisas espirituais ficai em Jerusalém. Repita após mim. Ficai em Jerusalém. A ordem é condicional. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Comigo, até que sejais revestidos de poder. 1, 2, 3. Glória! Ele deu uma ordem e ele a fez cumprir. Quase 500 estavam. Mas 3 vezes mais não ouviram ficai. Cada um foi para suas famílias, para seus lares. E ficar para quê? Mas quase 120 foram para o lugar que ele já tinha feito a mesa da ceia, que ele reuniu os discípulos, que ele deu a última chance a Judas. Ele apontou quem era. Judas tinha chance de se consertar, mas o inferno já o tinha tragado e ele não se converteu. Hoje o Espírito Santo diz: se hoje às vezes a gente olha para a Escritura e fala assim, Judas já era sentenciado. Não, Jesus molha a boca dele ainda, fala, deixa eu entrar aí. Ele podia pedir perdão. A graça estava ali. Pastor, eu nunca vi isso, eu estou falando a palavra. O verbo está falando com você. Aquele que eu molhar a boca com um bocado, esse há de me trair. Meu irmão, se fosse comigo, eu não. Jesus, me dá o perdão aí. Pelo amor de Deus, tira esse espírito de ganância. De 30 moedas de mim, sai! Diga, sai! Em nome de Jesus! Dá um recado para que os outros não fiquem turbados. E aí era a chance de Judas se consertar. Mas quem tem ganância, quem acha que vai vencer a autoridade da unção, não tem os olhos abertos para aquilo que Deus fala. Porque a Escritura diz, há uns que ouvem, mas não escutam. Há uns que têm ouvido, mas não ouvem. Há uns que têm olhos, mas não veem. Para que vendo não creiam e não se convertam. Para que eu não os perdoe pecados. Está escrito ou não está? Quem quer estar nesta estatística? Quem veio aqui para receber o renovo do Senhor, devolva a glória. E aí, quando aqueles que ouviram foram para o cenáculo, cumprindo-se a festa do Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos quase 120. Deixa eu te entregar uma palavra. Não se preocupe com os 380. Deus te chamou aqui. Então é você, 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 é você.
fulano não veio, Beltrano não veio, o que está acontecendo? Eu não quero saber, eu sei que eu vim para o lugar da oração, eu vim oferecer meu sacrifício vivo, agradável aos... De repente, repita, e de repente. Fala, hoje pode acontecer o de repente. Fala para quem é do seu lado, se for amigo, se for irmão, fala, hoje pode acontecer o de repente. E de repente amanhã eu sou outro homem. E de repente a minha vida muda. E de repente o meu ministério muda. E de repente coisas novas acontecem. De repente, e de repente, veio do céu. Veio do céu um vento impetuoso e encheu, seja cheio, seja cheia, seja cheio, 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 cheio. Seja cheia, 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 cheia. Veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa. E aqueles quase 120 receberam a promessa, porque obedeceram. O ficai, quem obedece ficar, recebe o que Deus tem para entregar para você nessa noite. Fala, eu recebi. Tome posse, o verbo está falando com você. E as nações chegavam e olhavam para eles e falavam, como pode? Todos falam a mesma língua. Babel perdeu, porque tentou subir mais do que Deus. E agora o Espírito Santo dá para eles as línguas repartidas como que de fogo. Não é preciso sair dançando, fazer sinais de prodígio para dizer que está cheio de Espírito Santo, não. Basta evangelizar, entregar o evangelho, ter coragem de confrontar o inferno. Narrativas matam, mas a verdade liberta. Nada pode pela verdade senão contra a verdade. Nada pode contra a verdade senão pela verdade, digo. Nada aí pode ir pela verdade, contra a verdade, senão pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Repita para mim, eu sou o livre. Pedro pregou depois daqueles dias. E quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Entenda, Pedro pregou, e quantas almas? Então a igreja começou a crer. A crer. O Aviva Rio não é um evento comum. O Renova Rio não é um evento comum. Às vezes eu não quero fazer, mas o Espírito Santo me incomoda. E quem tem sensibilidade tem que entender o recado de Deus. Tem lugares que a minha voz não chega, mas da Raquel chega. Tem lugares que a minha voz não chega, mas do pastor Marcelo chega, do Breno Nil chega, da 93 chega. Então o Espírito Santo está fazendo o quê? Multiplicando a palavra dele e cumprindo-se os dias de Pentecoste. Era uma festa, e crente gosta de festa. Sim ou não? E depois daquela festa, teve uma renovação na igreja. Eu tenho certeza que você que veio aqui, entrou achando que ia ser somente um dia, está saindo daqui cheio do Espírito Santo. Pedro e João segue, e eu volto ao texto para terminar a mensagem. Pedro agora, depois de pregar para ter quase 3.000 almas, aqueles que mataram Jesus, entenda? Aqueles que mataram Jesus estavam ali ouvindo a pregação do apóstolo Pedro e ficaram com remorsos. E lhe perguntaram, como faremos agora para poder
seguia Jesus. Imagina o remorso daqueles homens, gente. Tiveram o direito de tocar a palavra da vida, mas negaram, preferiram Barrabás. E sabe o que Deus fez? A estratégia. Trouxe aqueles que tinham mais. Porque quando a palavra diz, e a igreja distribuía a sua fazenda, eu não vejo a igreja que andava com Jesus rica, mas eu vejo que aquele povo que Jesus trouxe, quando Pedro prega, com bens para dividir com quem não tinha. Você pegou? Eu vou falar de novo. A igreja que andava com Jesus, atenção, precisava de ficar escondido na casa da Maria, porque Herodes queria matar Pedro. A igreja que andava com Jesus era pescadores de alma, somente pescadores. Deus, a estratégia funcionou diferente. Deixa esses ricos soberbos para ver, porque Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque são subornados pelo Sinédrio, estão acusando o inocente, estão trocando Jesus por Barrabás. E o amor de Jesus vai além daquilo que você pode imaginar. Quem está entendendo, dá glória para Jesus. Então começou a chegar na igreja só gente da fazenda. Você não quer não? Eu preguei no retiro dos jovens. Imagina Abraão rico nos dias de hoje. Mostrei a minha foto lá. Eu tenho que viver e tenho que mostrar. Eu não posso ficar refém de uma comunidade. Certo ou errado? Certo ou errado? Pedro, cheio do Espírito Santo, com João. Vem aqui comigo. Aleluia. Vem aqui, Benjamin, senta aqui. Vamos ao templo. Lá eles confrontavam o mestre. Lá eles falavam do mestre. E o mestre fugia de lá. Mas nós vamos lá agora, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Vamos, João, comigo. Pelárias, alamentúrias. Deus está na casa, igreja. Aviva Rio. O Espírito Santo que nos mandou. Ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aqui nós estamos. Vamos ao templo falar com aqueles homens que eles precisam se converter. Glória a Deus. E lá vai Pedro e João, cheio da autoridade, porque quando a unção chega, a autoridade é dele. A autoridade é dele, a glória é dele, a honra é dele. Precisa de quê? De quê? De uma esmola. Olha para nós. Entenda. Só diz: olha para nós. Quem tem autoridade para ordenar a palavra liberada, sabendo que ela vai acontecer. Quando Pedro, comigo, quando Pedro olha para ele, fitando os olhos nele, Pedro fala para ele: eu não tenho prata. Então Pedro sinaliza que a igreja não tinha dinheiro. Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu mudo. Tu me pede esmola, eu te entrego a oferta viva. Eu te entrego a oferta viva. Eu te entrego a oferta viva. Aquele que morreu. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta, 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 levanta. Eu não tenho esmola, mas eu te entrego a oferta viva. Você não vai pedir esmola mais, você vai receber a oferta viva e agradável. Aviva Rio, receba,
eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas te ofereço a oferta viva e agradável, que entregou a sua vida para salvar a vida dele, para salvar a sua vida. Quantos aqui foram salvos por ele? Fala, não é mérito, é graça. Não foi mérito, foi por graça. Havia alguém pedindo esmola, mas a pessoa que pedia esmola, todo mundo passava e não dava. Mas quando ficou e obedeceu, quem fica e recebe ordens do chamado, da autoridade que lhe dera, é enviado com autoridade. Pedro e João mandou ele olhar nos olhos dele. Olhe para nós. Você pede esmola, mas a partir de hoje você não vai mendigar, porque eu não vou te dar esmola, eu vou te entregar a oferta, eu te ofereço a oferta viva e agradável. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas te digo em nome de Jesus, quem vai ser curado nessa noite, quem vai receber, se põe de pé, levanta, 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 levanta. Levanta e anda. Diga, levantei, Senhor. Firma os artérios, vai. Fala, estou na rocha. Estou na rocha. Nada pode te tirar da rocha. Porque ele falou o que tem. Isso, sabe o que aconteceu? O paralítico foi para dentro do templo zombar da cara dos fariseus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando a unção vem, Jesus manda o Espírito Santo para os servos. E aquele que falou, eis que quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo Consolador. E ele não falará de si mesmo. Eu não vim pregar o que você quer ouvir, eu vim pregar o que você precisa de ouvir. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou, e ele ouvirá do Pai, e vos ensinará todas as coisas. Jesus deixou um recado bem claro. E ele me glorificará. Quando eu entendi essa palavra, Raquel, eu falo, eu devolvo a glória. Eu devolvo a glória. A glória é tua, Jesus. A honra é tua, Jesus. Vem, Raquel. Vem, Raquel, para cantar. Vem, Raquel. Meu Deus, quem está abençoado aí? Quem está abençoado? Levanta e anda, levanta e anda. Tem unção na casa, tem unção na casa. Quem está saindo curado, toca no seu irmão, toca na sua irmã, fala. Deus trouxe hoje para nós a abertura dos olhos. Caiu-se a escama, recebemos a oferta viva. Porque o altar restaura.